também agradecer a presença e de todos aqui. Queria dar uma nota de que a sessão vai estar a ser transmitida e gravada via live streaming, portanto, só para terem em conta isso. O Sr. Professor Manuel Braga da Cruz vai conduzir os trabalhos, portanto, esta será a minha primeira e última intervenção hoje e entrego a conclusão dos trabalhos ao professor. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu queria igualmente saudar a nossa diretora e agradecer a sua presença. Queria agradecer também ao diretor do CIE por ter acolhido esta iniciativa de apresentação de tese do Carlos Pacatolo aqui no seminário e, ao mesmo tempo, fazer uma certa apresentação do livro, e por isso está aqui presente a editora e está também alguém que é muito responsável pelas funções que hoje desempenha em África, o Carlos Pacatolo. O Carlos Pacatolo, além de ter sido um aluno brilhante de licenciatura, mestrado, na parte ativa de doutoramento, fez uma tese muito interessante, uma tese que foi muito apreciada e muito bem classificada pelo júri, as provas correram magnificamente, e por isso nós pedimos-lhe que viesse aqui fazer uma apresentação da tese. Ele apresentou a um júri muito limitado e nós gostaríamos que ele tivesse a oportunidade de a apresentar e de a discutir, até eventualmente, com colegas do setor de investigação. Só queria dizer muito rapidamente que, para além de todos estes méritos académicos, o Carlos Pacatolo é atualmente o representante do Afrobarómetro em Angola. E se o é porque aprendeu a fazer sondagens no CESOP com mestres que estão, a quem nós aproveitamos para agradecer. E também quero agradecer à editora ter acolhido também a ideia de publicar esta tese, que será também lançada em Angola. É um livro que não vai ser apenas vendido cá, vai ser vendido em Angola, porque, para além de muitos outros méritos, a tese tem a grande vantagem de dar a conhecer internacionalmente dados sobre Angola. É um problema que nós tivemos, Portugal e os portugueses, os nossos colegas que trabalhavam em política comparada queixavam-se muito, não há dados sobre Portugal. Era um problema, não era possível integrar Portugal nos estudos comparados de política e relações internacionais, não havia dados. E, portanto, foi graças ao crescimento da investigação em Portugal que nós conseguimos meter Portugal nas comparações internacionais. O trabalho do Carlos tem esse mérito, é que tem uma quantidade enorme de dados relevantes que permite pôr Angola na comparação internacional dos estudos políticos africanos. Agradeço muito a presença de todos e iria dar a palavra muito rapidamente à doutora Anabela Antunes, só para fazer uma apresentação editorial. Muito obrigada a todos. Cumprimento a diretora do IEC, a Sra. Mónica Dias, pela presença aqui. Agradeço também muito o acolhimento ao professor Carlos Azevedo, porque é André Azevedo Alves, peço desculpa. E cumprimento aqui os colegas de mesa. E muito brevemente gostaria de enaltecer a honra que nos dá publicar mais uma tese de doutoramento defendida aqui no IEP. Esta tese foi-nos motivada, a edição desta tese foi-nos motivada pelo próprio professor Braga da Cruz e, portanto, o entusiasmo era bastante evidente no fim da defesa da tese do Dr. Carlos Pacatolo, o entusiasmo que houve na edição desta tese e, por isso, a editora acolheu rapidamente esta publicação. Dizer que, de facto, consideramos como nossa missão também tornar viável o conhecimento que está aqui neste livro e publicá-lo em um livro para, com isso, poder chegar ao mercado africano e a outros mercados, aos mercados PALOP também. É, sem dúvida, também essa a nossa interiorização de missão enquanto editora da Universidade Católica Portuguesa. Só por curiosidade, faz este ano 10 anos que estamos a publicar uma coleção de direito angolano, já com vários títulos publicados, e, portanto, também é bom ver que o nosso âmbito vai para além do direito e agora também na ciência política através da tese defendida pelo Dr. Carlos Pacatolo. Portanto, é com muito orgulho que estamos aqui presentes e com agradecimento
agradecimento a todos os presentes também. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu iria pedir ao Carlos Pagatovo que nos fizesse a mesma apresentação que ele fez ao júri que o aprovou e distinguiu. Bom dia a todos. Bom dia, professora Mónica, diretora do Instituto, professor André Vicente, professor Simão Tavares, professor Braga da Cruz. As palavras são poucas para agradecer, mas tenho que agradecer. Obrigado pelo carinho, pela amizade e por todo o envolvimento que nos levou até a defesa da tese e agora a transformação dessa tese em livro para chegar a uma audiência maior. Todo o envolvimento e todo o empenho do professor são inexcedíveis e eu fico penhoradamente grato por tudo isso. Obrigado à doutora Anabela Antunes e à Margarida, ela é editora da UCP. O trabalho foi notável, não me deram muito trabalho. O trabalho foi notável, mas não me deram trabalho nenhum. Deram umas provas e eu vi rapidamente em 24 horas e depois foram só chatices minhas de pormenor, mas rapidamente chegamos a entendimento e o resultado é fantástico. O João, que é o nosso mentor, David e eu David Boio que está ali, chegamos ao Afrobarómetro levados pela mão do João e temos dado os passos que damos nos estudos de opinião em Angola, sempre com o apoio, o carinho e a amizade do João. Não o João Antônio que está cá também. Por isso estamos todos mais ou menos entre família, amigos e família. E obrigado à presença de cada uma e de cada um de vocês aqui. Então eu sigo com a apresentação que fiz há mais ou menos 6 meses aqui no meu pé. Como veem, o título é o mesmo, Domínio Decrescente do Imperante Sistema Partidário Angolano. O nosso foco é olhar para os resultados das eleições de 2008 a 2022. Essas eleições têm uma característica particular. O MPLA ganha, mas ganha perdendo. E a expressão mais feliz que encontrei, e depois teve aqui a cumplicidade do David, que na altura nem me avisou que era uma expressão complicada, só depois é que disse, se te dissesse tinhas mudado o título. Por isso, que é domínio decrescente do MPLA no sistema partidário angolano. Por que é domínio decrescente? É domínio decrescente porque, apesar de continuar a ganhar eleições, tem uma trajetória descendente. Quando a gente coloca os resultados eleitorais de Angola na fotografia da região da SADC, Angola é o único país em que o partido que ganha a cair mais ou menos à mesma escala. O ANC tem picos, desce e sobe na África do Sul, a SWAPO desce e sobe na Namíbia, o Chama Pindiza na Tanzânia também desce e sobe, no Botsuana o BDP também desce e sobe, a Frelimo em Moçambique tem um período de subida, desce, depois sobe, mas Angola é o único que só desce. A África do Sul também tem descido, mas não desce a escala daquilo que acontece em Angola. Então, essa fotografia foi impactante e desse impacto surgiu a curiosidade de tentar perceber o que é que nos ajuda a compreender aquilo que está a acontecer no cenário político angolano. E revisitando a literatura, sobretudo aqui com bastante foco naquilo que é o trabalho de Green, que faz sobre o México, e lá tivemos o PRI, que ficou muito tempo no poder e depois perdeu, mas também não era um contexto de competição livre, justa e equilibrada. Nós conseguimos compreender, em primeiro lugar, que o contexto de Angola não é um contexto de democracia, é um contexto de autoritarismo. Depois aqui, pegando em vários autores, uns classificam como um autoritarismo competitivo, mais ou menos na linha agora começam a falhar os nomes. Bom, autoritarismo competitivo, depois outros consideram que é um autoritarismo clientelar, outros ainda consideram que é só um autoritarismo eleitoral. Seja lá qual for o qualificativo, nós não estamos na presença de um regime democrático, estamos na presença de um regime autoritário. E no contexto dos autoritarismos, as eleições têm uma característica diferente daquelas dos contextos democráticos.
As eleições são livres, mas manifestamente injustas. No contexto democrático, as eleições são livres e justas. No nosso caso, esse manifestamente injusta tem a ver com o desequilíbrio da arena eleitoral. A arena eleitoral é favorável ao partido que governa. Por que aqui a arena eleitoral é favorável ao partido que governa? O partido que governa tem a possibilidade de controlar os recursos e as instituições. E porque controla os recursos e as instituições, de certa forma, tem um potencial elevado de ganhar as eleições antes mesmo do dia de votação. Por quê? Porque a balança está desequilibrada a seu favor. Mas aqui é importante notar que do controle das instituições, aquelas que nós olhamos com maior atenção são as três principais que, no contexto da competição eleitoral, fazem um papel determinante. Estamos a olhar para a comunicação social pública e nós sabemos que em Angola só a televisão pública de Angola e a Rádio Nacional de Angola chegam a todo o país. Ora, quem tem esses meios e os usa como instrumentos de propaganda já tem uma vantagem de fazer chegar a mensagem eleitoral. Em segundo lugar, é o controle da própria Comissão Nacional Eleitoral. A composição da nossa Comissão Nacional Eleitoral é proporcional, tendo em conta os resultados das eleições. Ora, até 2017, o MPLA ganhou sempre com maioria qualificada. Se ganha com maioria qualificada, por maior de razão, tem na Comissão Nacional Eleitoral os seus representantes também em maioria qualificada. O processo de tomada de decisão da Comissão Nacional Eleitoral, que é um processo tendencialmente por consenso, nunca acontece. Então, as decisões são sempre por maioria. Ora, quem tem maioria qualificada vai sempre passar as suas decisões. Isso é importante no contexto da competição eleitoral. Uma terceira instituição tem a ver com o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional nas vestes de Tribunal Eleitoral. O Tribunal Constitucional tem 11 juízes conselheiros. Dos 11, o Presidente nomeia 4, a Assembleia Nacional nomeia 4, o Conselho Superior da Magistratura 2 e o último é por concurso curricular. Se o Presidente nomeia 4 e o Presidente é Presidente do partido que tem a maioria qualificada no Parlamento, que vai nomear os outros 4, o Presidente tem logo, não tem 8, tem 7, porque por simpatia a oposição nomeia 1 também. Então tem 7. Depois o Conselho Superior da Magistratura. Quem nomeia o Presidente do Tribunal Supremo é o Presidente do país. Ora, a probabilidade dele nomear para Presidente do Tribunal Supremo um juiz que é da sua cor partidária é grande. E como o Conselho Superior da Magistratura que vai indicar os outros dois, a probabilidade desses dois serem também da mesma cor partidária é grande demais. Ora, dos 11, nós podemos ter 10 que são da mesma cor partidária do partido que governa. E como o Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, é que decide sobre os processos, os recursos e tudo mais, estamos mesmo a ver para que lado da balança vai tender a decisão desse órgão. Portanto, aqui a aparente contradição que é a motivação do estudo. O objetivo é tentar compreender isso e se essa tendência decrescente aponta para um iminente fim da dominância do MPLA, que pode representar uma mudança na governação em Angola. Portanto, analisar a relação do controle dos recursos das instituições relevantes com o desempenho eleitoral do próprio MPLA, analisar a relação do exercício do poder autoritário com o desempenho eleitoral do MPLA, analisar a relação entre a estratégia de mobilização eleitoral da oposição e o desempenho eleitoral do próprio MPLA e analisar a relação entre as motivações para votar do eleitorado e o desempenho do eleitoral. Finalmente, olhar também para a relação entre a composição demográfica do eleitorado e o desempenho eleitoral do MPLA. Em relação ao primeiro objetivo, está praticamente explicado pelo controle dessas três instituições fundamentais e depois, claro, acrescer que o MPLA faz 50 anos de poder no próximo ano e tem sido sempre o MPLA a controlar os recursos do país. E é com esses recursos que embarca no exercício do poder, não só autoritário, mas também clientelar, que é mais fácil com os recursos cooptar, seja os cérebros que pensam diferente na sociedade civil, seja os que pensam diferente dentro dos vários partidos na oposição e até usar aqui recursos muito importantes que são alguns líderes religiosos com destaque para as igrejas neopentecostais. E, sem sombra de dúvida, no final da linha, para os meios rurais, não é indiferente a cooptação que se faz
das autoridades tradicionais para a mobilização do voto. O exercício do poder autoritário, sobretudo os que acompanharam a campanha eleitoral de 2022, quando a percepção do partido governante sobre a competição for bastante elevada, o risco de poder perder as eleições, quando o partido tem essa percepção, também tem maior propensão em endurecer o lado autoritário do regime. E isso significa silenciar as vozes críticas. O silenciamento vai desde o fechamento de órgãos de comunicação independentes. O David tinha um canal independente na net, que é a Camunda News, e esse canal foi fortemente fustigado. Os trabalhadores foram cooptados para a imprensa pública e, no final, o resultado foi preciso fechar esse canal Camunda News, por exemplo, porque o David teve que sentar 2 vezes na DENIC, no SIC, que é o Serviço de Investigação Criminal. Foi convocado 2 vezes para prestar declarações. E nós sabemos o que é esse prestar declarações significa, até temos aqui advogados, e o Ben já acompanhou o David nessas incursões nas vestes de advogado. Parece que é um convite entre amigos para prestar declarações, mas depois o efeito disso na nossa força é devastador e a gente tem que recuar porque não quer correr riscos desnecessários. Portanto, desde fechar órgãos que são críticos, desde cooptar, desde silenciar e às vezes detenções por delito de opinião, ainda temos isso, infelizmente, e naqueles casos extremos pode-se resultar em desaparecimento de pessoas. Também não podemos ignorar que os recursos que dispõem permitem uma máquina de mobilização muito grande. E essa máquina de mobilização muito grande, tal como acontece em outros países, e aqui os exemplos flagrantes são os da Tanzânia e os de Moçambique, em momentos de campanha eleitoral, oficialmente a campanha eleitoral dura 1 mês, mas nós quando temos eleições temos pré-campanha quase 1 ano. A pré-campanha é 1 ano. E nesse período de pré-campanha, todos os recursos públicos, estamos a falar recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, estão ao serviço da pré-campanha. Por isso não é surpresa ver com alguma regularidade, por exemplo, funcionários públicos com cargos públicos a se fazerem presentes em atos públicos de massa com esses meios. Okay? Também não é surpresa ver esses meios a transportarem pessoas que vão a atos públicos de massa. Depois, a estratégia da oposição também pode facilitar ou não aquilo que é o resultado do partido dominante. O que nós vimos nas eleições recentes de 2022, vimos uma oposição aparecer coligada, uma coligação de vontade, como nós chamamos. Por que coligação de vontade? Porque havia o entendimento de que submeter a coligação à aprovação do Tribunal Constitucional havia um risco elevado de chumbo. E o risco elevado de chumbo afastaria muitos da competição. Então foi só coligação de vontade, acabando por integrar os militantes da frente do Bloco Democrático, os militantes do Projeto para Já e alguns da sociedade civil na lista única da UNITA. Foi a maneira de contornar uma possível rejeição, uma possível não aprovação do Tribunal Constitucional. Finalmente, temos aqui a questão da mudança demográfica. Eu não problematizo se é só mudança demográfica ou então é uma mudança geracional, mas essa mudança demográfica aponta para uma mudança também da cultura política, sobretudo dos eleitores angolanos nascidos a partir de 1987. É uma juventude que tem por tendência a uma participação política não convencional. É uma juventude que tem mais oportunidade de escolarização comparativamente aos seus próprios pais. É uma juventude que mora tendencialmente no espaço urbano e periurbano. É uma juventude muito crítica e que vota mais por fatores de curto prazo e não fatores de longo prazo, como militância e outras identidades, mas vota mais de acordo com a situação dele do bolso, se o bolso está vazio ou está cheio, vota mais tendo em conta a situação dele de emprego ou desemprego, vota mais se está satisfeito ou não com o desempenho atual do governo e com a oferta da democracia e estas coisas. Aqui estão as referências teóricas, isso também vão encontrar nos livros. Não é?
As hipóteses decorrem, obviamente, dos objetivos apresentados e eu vou avançar para a metodologia usada aqui na tese, no livro. É uma metodologia mista, qualitativa e quantitativa. A quantitativa beneficiou grandemente dos inquéritos nacionais do Afrobarómetro e a qualitativa de entrevista que fizemos a especialistas, entrevista online, que ficou na plataforma Google, fomos enviando várias vezes e tivemos de facto boas respostas. E depois foi o tratamento estatístico, a parte quantitativa com recurso ao STATA e a parte qualitativa com recurso ao MaxQDA. Isto é o mapa das eleições que fomos tendo, que mostra mais ou menos as quedas que o MPLA foi sofrendo. Isto é o domínio 2017 e 2022. Sinalizar apenas uma nota, que em 2022 nós temos 2 círculos provinciais em Angola, temos um círculo nacional único, que elege 130 deputados dos 220, e temos os círculos provinciais, que cada província elege 5 deputados, totalizando 90, mas os 130 temos os 220 deputados da Assembleia Nacional. Nos círculos provinciais, até 2017, dos 18, o MPLA conseguiu sempre os 5 em 5 províncias. Mas nas últimas eleições só manteve os 5 numa única província, que é a província do Cunene. Curiosamente, é a província mais rural do país. Isto é, cerca de 87% da população do Cunene está no espaço rural. A Huila, que vem logo a seguir, com cerca de 84% da população no espaço rural, o MPLA perdeu 1, ficou com 4. A UNITA conseguiu um deputado. A outra é o Kwanza Sul, que é a terceira também mais rural do país. A UNITA perdeu 1, o MPLA ficou com 4 e a UNITA ganhou 1. Curiosamente, a UNITA conseguiu vitórias que nunca tinha conseguido até então, mas no sentido norte. Isto é, em Luanda, ficou com a maioria dos deputados, ficou com 3, o MPLA 2. Em Cabinda, ficou com 4 e no Zaire também ficou com 4. Curiosamente, Luanda é a província onde a população está mais concentrada no espaço urbano, cerca de 98% da população de Luanda está no espaço urbano. Em Cabinda, que é a segunda mais urbana, cerca de 87% da população está no espaço urbano. E no Zaire, cerca de 82% da população também está no espaço urbano. Depois vem a Lunda Sul. Portanto, não temos só aqui questões de autonomias em Cabinda, mas temos essas coisas que coincidem com Luanda, que é urbanidade, escolarização, juventude. Portanto, o gráfico, depois no final, os resultados mostram que, e é para aí que eu vou já, o João já está com vontade de falar. Esses são os efeitos do nosso sistema eleitoral de representação proporcional, que funciona a 2 tempos. O Círculo Nacional Único é mesmo proporcional, mas os círculos provinciais têm aqui uma variável que distorna a proporcionalidade. Os 5 assentos estão distribuídos de forma igualitária. Só depois da conversão dos votos em mandato é que é proporcional, mas os círculos são em si mesmo igualitários. E esse sistema eleitoral tem um efeito não negligenciável sobre a produção da maioria do próprio partido que governa. Comparamos aqui os sistemas eleitorais de Moçambique, da África do Sul, e vimos que o nosso tem esse efeito de produção da maioria do MPLA. Em termos de conclusões, o domínio do MPLA está associado a 3 fatores. O primeiro, a incompleta despartidarização do Estado, que permite controlar os recursos e as instituições relevantes para a gestão do processo eleitoral, tal como referi. Este controle favorece o desequilíbrio da arena da competição eleitoral a favor do MPLA, tornando as eleições significativas, mas manifestamente injustas, como acontece na Tanzânia e em Moçambique, que são os 2 exemplos de autoritarismo competitivo. A utilização das vantagens do exercício autoritário do poder, sempre que necessário, também acontece na Tanzânia e em Moçambique. Na Tanzânia, as mortes são mais recorrentes. Em Moçambique, os espancamentos são mais recorrentes, as mortes são menos. O domínio do MPLA também está associado à sua estratégia de mobilização eleitoral, que funciona como catch-all party. Isso faz o ANC na África do Sul, a SWAPO na Namíbia, o BDP no Botsuana, Frelimo em Moçambique, e o Chama Pindiza na Tanzânia. Segundo, o domínio decrescente do MPLA no sistema partidário angolano também está associado a 2 fatores. O primeiro
uma alteração da composição demográfica do eleitorado, que sugere também uma alteração da cultura política e, consequentemente, a motivação para votar, do eleitorado que nós consideramos como eleitorado da paz, tanto socializado em contexto de paz, nada a ver com o contexto de guerra. Portanto, não adere àquela narrativa da gesta heroica do partido governante, que fez a independência, que correu com os invasores, trouxe a paz. Aquela conversa não funciona. Esse eleitorado, depois daqui decorrem duas consequências. O eleitorado mais velho, rural, menos escolarizado, mais empobrecido, menos exigente com a oferta e busca da democracia e residente no sentido norte e sul de Angola, tende a votar mais no MPLA e a sua maior motivação é o voto identitário. O eleitorado mais jovem, urbano, mais escolarizado, menos empobrecido, mais exigente com a oferta e busca da democracia e residente no sentido sul-norte de Angola, tende a votar menos no MPLA e a sua maior motivação é o voto econômico e cognitivo. Esses eleitores também são mais propensos à abstenção. Isso não é novidade de Angola, também acontece na África do Sul com a ANC e acontece na Namíbia com a SWAPO. O desafio, como veremos no último slide, já. Portanto, a estratégia, segundo fator, a estratégia de mobilização eleitoral dos partidos na oposição, também catch-all parties, como fez a UNITA com o FPU, sobretudo a coligação de vontades. Esta mudança não resultou, como preconizou Green, da privatização da economia que libertaria recursos para fortalecer o setor empresarial privado, dotando de capacidade e liberdade para financiar ideias políticas alternativas, resultou sim de leitura política das mudanças em curso na composição demográfica do eleitorado e da necessidade de lhes dar uma resposta também política por parte de alguns dirigentes dos partidos políticos na oposição. Essa que é a novidade. Finalmente, alguns desafios que decorrem dessas conclusões. Desafios para o sistema partidário e para futuras investigações, o aumento significativo do eleitorado mais jovem, esse eleitorado da paz, o que é que pode significar no futuro político imediato de Angola, no nosso sistema partidário. Uma maior capacidade de mobilização do eleitorado jovem por parte dos partidos políticos na oposição, sobretudo a UNITA, pode transformar o descontentamento ou pode transformar o seu descontentamento ou protesto em voto útil, sem descurar o eleitorado mais velho, acarreta um elevado potencial de interromper o ciclo de dominância do MPLA. Em segundo lugar, uma fraca mobilização desse eleitorado por parte da oposição, sobretudo a UNITA, pode transformar o descontentamento ou protesto em voto útil, sem descurar o eleitorado mais velho, acarreta um elevado potencial de manutenção da dominância do MPLA. Aqui sim, com o risco também de aumentar a abstenção e um certo desfazamento ou distanciamento do próprio sistema partidário. Uma investigação quantitativa, qualitativa sobre as dinâmicas de competição eleitoral nos círculos eleitorais provinciais, para melhor apreender as diferenças das motivações de votos, minimizando os riscos da falácia ecológica. Nós olhamos só ao voto ao nível macro, os dados dos inquéritos não permitem olhar por círculo provincial. Acho que investigações futuras podem avançar por aí e trazer mais novidades. Finalmente, uma investigação sobre a relação da alteração da composição demográfica do eleitorado com a cultura política para aferir a possibilidade de estar a ocorrer a mudança de geração. Não consigo dizer até aqui se é só uma mudança demográfica ou então estamos na presença de uma mudança de geração. E se for uma mudança de geração, quais são as implicações daí decorrentes para o nosso próprio sistema partidário e, obviamente, para as nossas futuras eleições e a governação que se seguirá em Angola em 2027 ou então em 2032. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Eu passaria de imediato a palavra para um comentário ao Dr. João António. Muito obrigado. Queria agradecer em primeiro lugar o convite ao professor André Zirval, e à professora Mónica Dias e cumprimentar todos os presentes. Eu conheci o Carlos Pagatolo, o professor Carlos Pagatolo, em 2017, num desafio que ele fez ao CESOP, na altura era dirigido pelo professor André Zirval, que ele pretendia fazer uma sondagem política em
em Angola. Uma sondagem que cobrisse todo o território, que fosse fidedigna, com as dificuldades que haveria de encontrar no terreno e com o desconhecimento que então ainda tinha de como fazer este tipo de trabalhos. E foi um desafio bastante interessante e acabámos por fazer um curso intensivo na altura em junho de 2017, e tínhamos como objetivo fazer a sondagem. Para quem não sabe, as eleições em Angola foram em agosto de 2017. Portanto, estávamos quase em cima do prazo. Sinceramente, eu não acreditei que chegássemos a fazer a sondagem. Portanto, achei que ficávamos ali pelo curso, o Carlos ia para Angola e depois não ia conseguir pôr em prática este trabalho imenso que tinha pela frente. Desenganei-me. E aqui o Carlos demonstrou uma capacidade, penso que já com a ajuda do David, demonstrou uma capacidade enorme, demonstraram, de concretização deste desafio. Já não me lembro quantas entrevistas é que foram, mas foram bastantes entrevistas. Sim. Foi muita gente, em todo o território angolano. Procurámos ir às zonas rurais e urbanas. Eu digo procurámos porque tentei ajudar um pouco à distância, mas eles procuraram. E foi algo que conseguiram concretizar e pôr a tempo um mês antes das eleições, porque a regra, a lei eleitoral na altura, o que previa era que qualquer sondagem fosse publicada até um mês antes das eleições. E, portanto, fizeram num instante um trabalho muito bem realizado. Quase ali no final de 2018 aparecem também os dois, com outro desafio, que era vamos ser os parceiros do Eurobarómetro, do Afrobarómetro em Angola. O Afrobarómetro, para quem não sabe, realiza estudos em toda a África, não necessariamente todos os países, mas assim que compreende que o país está em condições para ter um trabalho sério de inquérito de opinião, tenta encontrar parceiros locais para fazer esse trabalho. Houve um processo de candidatura, constituíram empresa, candidataram-se, eu também dei algum apoio à distância naquilo que foi pedido, e isso, para além desta capacidade de concretização que já tinha identificado na figura de Carlos Pacatolo, ouvi também aqui uma ambição que me pareceu bastante relevante. E não só ambição, há aqui também um fator de coragem, porque fazer uma primeira grande sondagem em Angola, depois concretizar já 2 afrobarómetros, que não é só pela dificuldade de recolher os dados, de fazer as entrevistas, de os analisar. A coragem está muitas vezes depois na divulgação dos resultados, porque não são necessariamente sempre simpáticos para quem está no poder. E esta coragem também de procurar uma análise séria dos dados e de procurar trazer a verdade, trazer informação real para o debate público, no caso em Angola. E é tudo isto que eu volto a encontrar nesta tese de doutoramento que deu entretanto lugar a este livro que hoje estamos aqui a comentar. Portanto, a ambição de fazer um trabalho abrangente, exaustivo, como fez, a capacidade de executar esse trabalho, incluindo algumas análises estatísticas. Não queria que se assustassem, o livro vale a pena ler mesmo pelas análises estatísticas, mas também pelo contexto histórico que trouxe. Portanto, estamos aqui a analisar um período de 2008 a 2022, que é um período de 4 eleições consecutivas, mas o Carlos vai buscar muito atrás. Portanto, vai falar de um período, vai contar a história de como é que estes vários partidos em Angola acabam por surgir, qual o papel de missionários de várias religiões.
fala-nos do período imediatamente anterior, claro, de partido único e sem eleições, tirando o caso das eleições de 92 entre períodos de guerra. E portanto, a juntar a esta capacidade, a esta ambição, a esta coragem, nota-se aqui também um rigor na análise na análise dos dados e na consulta das fontes, e depois também, isto eu acho que vale a pena salientar, é algo que qualquer um de nós, qualquer cientista político, qualquer cientista social tem que ter, que é uma capacidade de distanciamento, uma capacidade de objetividade. Nunca ninguém consegue ser completamente objetivo, mas neste caso é particularmente difícil. Não é? O Carlos Pacatolo viveu em Angola, também aqui, neste caso, no período deste período de 2008, 2022, mas viveu em Angola todo o tempo antes, não é? Portanto, de 78, quando nasceu, até vir para cá estudar, não sei exatamente quando, mas portanto viveu a guerra. E esta capacidade de se distanciar, esta capacidade de escrever sobre o MPLA e também sobre os outros partidos, mas principalmente sobre o MPLA, que é um partido que está no poder desde 1975, desde a independência, e consegue escrever sempre com um rigor, com um distanciamento que eu acho que é de elogiar, e por isso elogio aqui, porque é difícil fazer este trabalho como se todo este contexto não fosse tão próximo, tão teu. Não é? Sobre o livro propriamente dito, o Carlos já falou muito, eu não quero estar aqui mas reparem que estamos aqui a falar de 2008 a 2022, portanto estamos a falar de 4 eleições em que o MPLA na primeira tem 82%, depois passa para 72%, depois 61% e na última 51%. Estou a arredondar, não estou a pôr as casas decimais, mas são estes os números. E ele tenta encontrar aqui algumas pistas para tentar explicar este declínio eleitoral, apesar de o partido continuar a ter o domínio de todos os instrumentos relevantes para a eleição. E eu queria apenas destacar aqui 3 aspectos que me parecem bastante relevantes. O primeiro tem a ver com o controle das instituições e dos recursos relevantes no processo eleitoral. É algo que é destacado abundantemente nos relatórios das missões de observação eleitoral, que o Carlos cita no seu livro. Missões, por exemplo, da União Europeia, eu penso que missão completa, com observadores no terreno, penso que só houve uma, acho que depois Angola nunca assinou a carta que tem que assinar para que, por exemplo, em 2017 havia uma missão completamente pronta, as pessoas estavam escolhidas para irem a Angola, e à última hora Angola não assinou a carta, que é uma carta que no fundo dá acesso aos observadores para poderem estar em todos os lugares onde têm que estar. E Angola à última hora não pretendeu. E alguns destes aspectos que são referidos nos relatórios das missões de observação eleitoral, e que o Carlos Pacatolo refere também aqui, são comuns a muitos outros países no contexto africano, por exemplo. A ideia, e principalmente nestes países onde há um partido que domina já há bastantes anos o poder. As questões relacionadas com o financiamento dos partidos, os atrasos nas credenciações dos observadores, dos delegados. Isto é tudo algo que acontece em vários países, e há vários relatórios de missões de observação que relatam isto. Há um ponto que eu gostaria de destacar que me parece mesmo inacreditável, principalmente nas últimas eleições de 2022, como é que isto não foi feito, que é a não divulgação dos resultados ao nível das assembleias de voto. Portanto, os resultados em Angola são divulgados ao nível das províncias. Para baixo disso, não sei se existe já a nível municipal ou não, mas a nível da Assembleia de Voto não há essa divulgação.
que é algo que é fundamental para termos a certeza do resultado eleitoral. Portanto, é assim que qualquer partido da oposição, quaisquer observadores, quaisquer grupos de pessoas interessadas, podem eles próprios fazer a sua contabilidade, se for necessário, e fazer o cheque, tentar perceber se as contas estão bem feitas. Depois, a questão também do voto étnico, eu isso gostaria que o Carlos, se ainda houver tempo, depois falasse um pouco mais sobre isso, mas parece haver aqui algum efeito de algum voto étnico, mas parece que esse efeito se dilui quando depois entram em consideração todos os outros aspectos. Isso parece-me um aspecto interessante no caso angolano. E depois o último, e era o mais relevante para mim, é esta questão da nova geração. Nós, principalmente aqui em Portugal e nas sociedades europeias, sociedades bastante envelhecidas já, às vezes não temos noção de como as coisas funcionam num país como a Angola. De eleição para eleição, parece uma percentagem gigante de novos eleitores. Portanto, em 5 anos, eu não sei exatamente os números, mas deve andar perto de 20% ou 17%, ou uma coisa assim, de novos eleitores que aparecem. E, portanto, isto em 2 eleições, estamos já aqui a falar de uma quantidade de pessoas que pode mudar uma eleição, pode mudar o resultado da eleição. É este conjunto de jovens, esta geração que o Carlos falava, dos nascidos em 87 para a frente, que no fundo já representarão provavelmente mais de 50% do eleitorado, e portanto, se estas pessoas, qual é o problema com estas pessoas? É que elas não votam ainda na mesma proporção das pessoas mais velhas, portanto tendem a participar um pouco menos nas eleições em Angola, tendem a desconfiar mais do sistema, principalmente dos mais jovens, tendem a não acreditar muito nas instituições, é o que é, mas há aqui um desafio mas de ver se estas pessoas passam ou não a participar nos atos eleitorais. Têm absoluta capacidade de fazer a mudança se o quiserem. Há aqui um aspecto que o livro não refere, ou pelo menos se refere, eu não captei, que tem a ver com o resultado eleitoral das últimas eleições de 2022. O MPLA ganha estas eleições com 51,2% ou 51%. Não houve observação eleitoral fidedigna. Houve observadores portugueses que estiveram lá, mas não estão a fazer propriamente observação eleitoral, estão a fazer outra coisa qualquer que não sei bem. E para além disso, não houve isto foi algo que me surpreendeu, uma contagem paralela dos resultados. Como é que esta coligação das vontades não teve uma capacidade de fazer uma contagem paralela? Portanto, em cada mesa de voto, com o delegado que lá estava, apontar o resultado, tirar uma fotografia, fazer qualquer coisa e depois fazer uma contagem paralela. Se calhar não havia condições para fazer. É uma pergunta que deixo no ar para quem souber. Eu não sei o que é que se terá passado, mas sei que é algo que se faz noutros países e é algo que fortalece o sistema e dá alguma validade à eleição. E, portanto, eu estou convencido que se calhar com estou convencido daquilo que vou falando com algumas pessoas, que com essa contagem paralela, com missões de observação eleitoral mais competentes, chamemos-lhe assim, se calhar o resultado não tinha sido aquele em 2022. É algo que não vamos ficar a saber. E, portanto, deixava aqui já algumas perguntas para o Carlos, se ainda quiser falar mais, ou para a audiência, se quiserem participar.
nomeadamente se pode ou não falar de voto étnico em Angola, se está o MPLA a preparar-se para, ou se está já a fazer alguma coisa para garantir que esta arena eleitoral não fique tão desequilibrada para as próximas eleições, ou seja, se está de facto a preparar preparar no sentido de garantir condições de maior igualdade a todos os partidos, ou se não, ou se continua tudo igual, e se a oposição tem ou não tem capacidade de fazer a tal contagem paralela que eu estava a referir. E eram estes comentários. Muito obrigado. Bom, antes de dar a palavra ao Carlos para responder e de abrir a assistência para quem quiser formular questões, eu gostaria de recordar apenas uma experiência pessoal. Eu fui a Angola, a convite da Universidade Católica de Luanda, a participar num debate sobre a revisão eleitoral que estava em curso e fui acompanhado de um professor de Direito Público aqui da nossa Faculdade de Direito. E depois de termos participado nos debates, eu presidia uma mesa, fomos jantar e o meu colega desafiou-me a dar um passeio na Baixa de Luanda e perguntou-me se eu não queria ir ver, observar uma coisa que estava a decorrer, que era um grande aglomerado de pessoas junto às escadarias do Palácio do Governador. Eu creio que era o Palácio do Governador. Eu disse que sim e ficámos surpreendidos ao ver uma multidão enorme de jovens a assistir a uma passagem de modelos. Eu tive a sensação de estar em Trinidade e Monte, em Roma, a assistir àquelas famosas passagens de modelo. E a conclusão que ambos tiramos, a guerra ainda perdurava, é que esta nova geração que estava a assistir a uma passagem de modelos, o que queria era consumo, não queria guerra, e portanto nós dissemos, a próxima vez que cá viermos, já não há guerra. E de facto, voltei passado, creio que 2 anos, a guerra tinha acabado, o hotel estava cheio de investidores estrangeiros, o avião cheio também de pessoas interessadas em conhecer as novas potencialidades de Angola. Isto apenas para reforçar a hipótese de que o voto geracional é decididamente um voto importante na política de Angola, como é em muitos outros países, não só do continente africano, mas de outros continentes. Enfim, foi uma nota que me impressionou muito, eu não gostaria de deixar de o dizer, e passava então a palavra ao Carlos para responder às primeiras questões formuladas pelo João. Obrigado, professor. Obrigado, João. Em relação ao voto étnico, nós mesmo nas regressões feitas a essa pergunta, não é? Quando comparamos com os outros inquéritos do Afrobarómetro nos outros países, Angola efetivamente não encontramos evidência suficiente de que a questão étnica seja relevante no momento da escolha eleitoral. E aquilo que também nos é dado a ver, fora das regressões estatísticas, os partidos, seja em períodos fora das eleições, seja no período das eleições, os dois grandes, MPLA e UNITA, não usam esse recurso para mobilizar eleitores. Suspeito que o partido que arriscar usar esse recurso até pode ter um efeito perverso. Em relação à capacidade da oposição, nomeadamente a UNITA, e das eleições de 2022, eu não sei se isso ainda vai ser gravado ou não. É que eu quero voltar, né? Há um momento da campanha, da pré-campanha, como a gente diz, em que, e estão todos aqui, acreditamos fortemente que desta vez a oposição liderada pela UNITA tinha a capacidade de fazer contagem paralela. Há um momento em que houve essa crença. Até porque depois o líder da oposição, Adalberto da Costa Júnior, usou como slogan "votou, sentou". Isto é, desta vez cada um de nós que for votar, vota e fica sentado na Assembleia de Voto. Não sai daí. Cada um de nós tem que se constituir em fiscal do seu próprio voto. Desta vez nós não vamos admitir roubo na contagem dos votos. Mas depois veio outro movimento oposto do lado do governo, que é votou, saiu. Então a campanha foi mais ou menos votou, sentou, votou, saiu, votou, sentou, votou, saiu.
E como o governo tem a máquina maior de propaganda, foi desencorajando as pessoas a ficar, sob o risco disso ser considerado como desacato às autoridades, por aí vai a ladainha. E o resultado final é que não se preocupem, votem, controlem o vosso voto, nós, a UNITA, vamos garantir dessa vez lisura na contagem dos resultados. E estávamos todos convencidos que haveria contagem paralela. Até porque, bem perto das eleições, aí já em agosto, ficou noticiado que a UNITA terá contratado uma especialista israelita que ajudaria a fazer esse processo. Mas 72 horas antes, isso David, ou 48 horas antes, essa israelita simplesmente saiu da Angola. Okay? No dia das eleições, na noite das eleições, estávamos todos expectantes numa conferência de imprensa da oposição e que a oposição traria os resultados de contagem paralela. 5, 10 minutos antes, a televisão pública aparece com resultados. A CNN já tinha dito às 18 horas que só anunciaria no dia seguinte, mas 10 para meia-noite, porque a oposição tinha anunciado que faria uma conferência de imprensa com os dados, 10 ou meia hora para meia-noite, a televisão pública anuncia os resultados preliminares das eleições. E a pergunta que todos nós fizemos é de onde vieram os resultados. A oposição, quando vai para anunciar, porque foi tomada de surpresa com essa saída da televisão pública de Angola, a oposição apareceu completamente desorganizada, com uns discursos que não lembravam a ninguém, mas dados que eram dados não havia. Pai, todos nós ficamos assim, o que é que vem aí? E no dia seguinte, nova expectativa. Hoje vamos anunciar. Momentos antes da oposição, a televisão pública volta a apresentar outros resultados da Comissão Nacional Eleitoral, que já ultrapassavam os 50% da contagem dos votos. E já se começava a ver a distância, já criava um estado de opinião favorável à vitória. E a oposição, quando faz a sua segunda campanha de conferência de imprensa, foi pior do que a anterior. Então, quem acreditava que haveria contagem paralela e capacidade, como nós que trabalhamos com os dados, deixamos de acreditar. Agora, ao nível das assembleias de voto, o que se passa é os votos são nas mesas e as mesas têm efetivamente delegados dos partidos todos que concorrem às eleições. E depois de contados, cada delegado recebe uma ata. É suposto essa ata ser a mesma para todas as mesas onde decorrem votações. E com essas atas, não é preciso ser muito gênio a fazer contagem paralela. Não é preciso ir Muito bem. Não há capacidade. Muito obrigado. Está aberto o mundial. Por favor. Eu não vou colocar uma questão ao Carlos, porque falamos todos os dias, quase todo dia. Era só para agradecer ao professor Vera da Cruz, o professor de Sociologia do curso, não sei se se lembra ainda, Teoria sociológica. os colegas, Teoria sociológica. para dizer ao professor que parte disso também é, no fundo, a explicação que o professor nos transmitiu, apesar das poucas aulas, já era reitor, não é? Mas eu lembro muito bem de uma aula, o professor apresentou-nos o marxismo, acho que foi a primeira aula sobre o marxismo. Depois da aula eu fiquei a perguntar se o professor fosse marxista, ou seja, o nível de objetividade, a maneira como o professor nos transmitiu aquela aula, de facto, marcou-nos, mas eu fiquei, estamos aqui durante até hoje. Né? E também lembro, no fundo, o que dizia o João, né? Sobre a nossa dedicação, sobre essas coisas. Lembro uma vez o professor Braga da Cruz ter-nos dito que nós tínhamos duas opções, sermos sociólogos ou sociologueses, uma coisa assim. E nós, obviamente, nos comprometemos a um dia sermos sociólogos e temos feito esse trabalho. Eu não fiquei cá, porque os professores cá que mais me marcaram são mais de teoria política, o professor Miguel, o professor Cochelo, a professora Mónica, etc. E outros professores. O que eu queria era, de facto, fazer política comparada, aí segui o Pedro e a Marina lá em cima do ICS. Desculpa, por causa disso aqui. Agora, se a ideia, se eu quisesse fazer fosse teoria política, obviamente teria feito, estaria aqui no IEP. Mas a licenciatura começa a base, e muito obrigado, professor, e